Shalom, seja muito bem-vindo. Nós somos a Tropa de Elite de Jesus e eu me chamo Suzana. Me sinto muito amada pelo Pai por estar aqui no Tropa, crescendo, aprendendo, sendo transformada de glória em glória para a glória do Senhor, né? E hoje eu gostaria de compartilhar algo que o Senhor falou ao meu coração. Amém. Espero que fale o seu coração, assim como falou o meu. Bom, Jesus Cristo, ele após a sua morte e ressurreição, ele aparece aos discípulos, ele dá algumas instruções, algumas ordenanças ali, né? Marcos 16:15 fala: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Mateus 28:19 ele diz: portanto, vão, façam discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo que eu ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E Lucas 24 fala que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações. Mas Lucas registra também outra coisa importante ali, né? Jesus ele diz aos discípulos no 49, ele diz: eu lhes envio a promessa de meu Pai, que ele está falando aquilo que foi dito lá em João 14:16, que é o conselheiro, que é o Espírito da verdade, né? Mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Também fala em Isaías 32. E aí em Atos 1:4, Lucas também registra: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa conforme eu lhes disse antes. Ou seja, tem bastante obra para fazer, mas não façam nada antes de imergir no Espírito Santo. Nós sabemos pelas Escrituras Sagradas que na manhã de Pentecostes, né, enquanto os seguidores de Jesus eles estavam ali reunidos em oração, o Espírito Santo veio sobre eles, né? Atos 2:2 diz que veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Então eles estavam em uma casa, né? E veio gente de tudo que é lado, porque a cidade ela estava cheia por conta da festa de Pentecostes, e Pedro ele começa a pregar para aqueles homens que se chegaram a eles ali. E o texto diz que quando ouviram, eles ficaram com os corações aflitos e perguntavam o que tinham que fazer. E Pedro, então, na sequência, ele diz: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus. Tarará, tarará. Inclusive, ele diz assim: salvem-se desta geração corrompida. Muito forte. E naquele dia, 3.000 pessoas, naquele momento, foram batizadas. O derramado Espírito Santo, ele iluminou a mente dos discípulos. Ele deu um novo conceito sobre o reino de Deus, né? Eles entenderam que esse reino, aquilo que Jesus tanto falava, não era um império político que eles achavam antes, mas sim um reino espiritual na pessoa de Jesus Cristo. E então nasce a igreja, né? Atos 2:42 diz que, eu amo esse versículo, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Eles tinham um profundo temor. Os apóstolos realizavam sinais e maravilhas e eles se reuniam num só lugar, compartilhavam tudo o que possuíam. Compartilhavam entre si. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Eles amparavam as viúvas e os órfãos. A igreja era formada por pessoas que tinham temor e paixão por Cristo, ansiavam pela volta de Cristo. No livro de Atos dos Apóstolos, nós percebemos que a igreja ela era chamada de o caminho, vários versículos ali. E os discípulos eram aqueles os do caminho, né? Aqueles que seguiram do caminho. Depois eles foram chamados de cristãos, mas isso já era uma forma mais naquele tempo pejorativa, né? Mas o fato é que esse grupo de seguidores de Cristo, esse movimento que se formou, essa comunidade, era muito diferente do que nós temos visto hoje. Eles se reuniam nas casas e nos locais abertos, como pátio do templo, praças, para pregação do evangelho, para ensino, para comunhão. No início, a perseguição era dos judeus aos do caminho, mas com o crescimento da igreja, Roma começa a perseguir também. Na época de Nero, ali no primeiro século, ele emitiu um decreto de que todos os cristãos, de que os cristãos deveriam ser mortos. A igreja ela era vista como uma seita e os cristãos eram vistos como ateus, porque eles não acreditavam nos deuses romanos, né? Mas no século III, a igreja viveu as piores perseguições de todas,
né, por dois imperadores. Décio, que foi o primeiro ali que via os cristãos como inimigos, e aí ele ordenou que todos os cristãos do império inteiro fizessem um sacrifício aos deuses deles, né? Então, aqueles que faziam, eles recebiam um certificado como prova de que tinham obedecido ao império, né, ao imperador, e aqueles que se recusavam eram mortos. Teve também Diocleciano, uma perseguição também que é considerada, segundo os historiadores, a pior, a mais cruel perseguição de todas, né? O imperador ele mandou que seu exército exterminasse os cristãos. Pessoas foram deliberadamente mortas, foi o pior momento da igreja desde o seu início. E a perseguição não parou, a igreja tem uma musiquinha assim, né? E com o passar do tempo, né, o ódio dos perseguidores ali, os cristãos precisaram cada vez mais, ainda mais se esconder, né? Então, porque quando eles eram perseguidos ali, quando eles eram alcançados, eles eram torturados, mortos, devorados por animais selvagens, enforcados, decapitados, afogados, queimados e tantas outras atrocidades. Mas o morrer era lucro. Nunca deixaram de se reunir para compartilhar a palavra e o repartir do pão. Então eles se reuniam nas casas, em catacumbas, né, naquelas cavernas, e mesmo assim crescia a igreja. Mas porque havia um cumprimento da ordenança de Jesus. Não faça nada sem o Espírito Santo. Primeiro receba o poder, seja revestido, não se mova sem o Espírito Santo. Então aqueles homens, eles viviam por Cristo e para Cristo. A sua comunicação era com o céu. Até surgir Constantino. Constantino ele toma Roma e ele se torna um novo imperador. Só que aí com um detalhe, ele se converte ao cristianismo. A história conta que Constantino teve uma experiência com Deus. Ele teve uma visão que apareceu nas nuvens, lá um símbolo e junto tinha umas palavras escritas, né, que dizia: com este sinal vencerás. Então Constantino ele fez com que todo o seu exército desenhasse o símbolo que ele tinha visto no escudo e ele venceu a batalha e tomou Roma. Depois disso, Constantino, agora cristão, ele se tornou benevolente. Alguns dizem, né, que foi estratégia política dele, pelo crescimento substancial e a convicção dos cristãos, pela força que os cristãos tinham, mas outros dizem que ele se converteu realmente. Mas ele favoreceu, a verdade é que ele favoreceu ali naquele momento o cristianismo abertamente. E a partir daí a igreja agora livre poderia viver em paz. Só que Constantino, ele começa a trazer mudanças também, né? Ele era um imperador poderoso, ele não tinha como ir em qualquer templo. Então eles começam a construir grandes templos para receber o poderoso imperador. E não somente ele, mas vários interesseiros em posições, né, em política e dinheiro e etc., também começam a se aproximar e fazer parte da igreja. Eles constroem uma catedral no modelo romano, né? E quando a gente fala modelo romano, significa copiando o modelo dos templos pagãos. Então, modelos pomposos, vistosos, com a finalidade de receber a alta sociedade de Roma. As igrejas elas começam a copiar os templos pagãos. É a mesma coisa, se a gente for pensar hoje, que olhar a pintura ou o funcionamento de uma boate e pintar a igreja da mesma cor, para atrair, para agradar, para parecer igual. E pode parecer normal isso e nada a ver, mas não é. Essas coisas sutis, elas afetam, elas entram sutilmente, parecendo ser bom. E ele mandava em tudo, Constantino mandava em tudo. A ordem dele estava acima de qualquer questão eclesiástica ou teológica. Antes da conversão de Constantino, a igreja era formada por cristãos convictos, dispostos a morrer e assumir riscos. Mas agora, ela começa a atrair uma multidão de ambiciosos, desinteressados pela fé, mas sim pela política. A igreja ela virou um mercado financeiro competitivo, inclusive com raízes no paganismo. Multidões de pessoas sem transformação esqueceram de buscar o Espírito sobre para se mover. Não faziam a menor ideia do que era arrependimento e seguiam cultuando e idolatrando seus deuses.
Como a Fábio falou hoje mais cedo, né? Uma árvore que não enfrenta grandes ventanias não firma raízes. Então, agora os cristãos eles possuem os templos, basílicas, grandes construções, uma igreja que o imperador participa não pode ser singela, né? E aí tem que ser, inclusive, similar aos cultos pagãos, que é o que ele tinha, se familiarizava até então, né? Então, inicia na igreja o incenso, símbolos que não pertencem ao cristianismo biblicamente, imagens, tudo incorporados agora ao culto cristão. Constantino, por exemplo, ele, embora cristão, né, como ele se dizia ser, ele nunca deixou de adorar e oferecer sacrifícios a um deus lá, que eu não lembro o nome, mas que protegia ele nas batalhas. Então, é o Deus marido que provê, mas continua sendo cristão. Mas é o Deus marido que provê, é o Deus plano de saúde que cura, é o Deus academia que fortalece, é o Deus filho que isso, é o Deus eu que tudo posso. Os deuses, eles entraram na igreja e não saíram mais. Outra mudança é que com a chegada de Constantino, a igreja se encheu de gente rica, de gente poderosa, as elites começam a fazer parte. Não que isso seja um problema, mas as riquezas começam a ser vistas como bênção divina, bons olhos, e começam a ser a motivação das pessoas de irem à igreja, de fazer parte do cristianismo, para ser abençoado. As liturgias elas foram transformadas. Ministros usam novas vestimentas pomposas, chiques, aqueles chapelão que tem até hoje em dia nas igrejas aparecidas por aí. Houve uma grande transformação. A igreja agora ela começa a imitar alguns costumes do Império Romano. Festas pagãs são introduzidas. O calendário modificado. Mortos viram santos e são homenageados. Não só no culto, mas na estrutura, na hierarquia, parece que alguns princípios foram esquecidos. E agora é a igreja que persegue pagão, condenando eles à morte e ao inferno, acusadora, julgadora, matando pessoas. E daí para frente, foi só ladeira abaixo, até os dias atuais. Onde foi que a igreja errou? Como que ela caiu nisso? Quando ela saiu das casas, das cavernas, e foi para grandiosos templos. Quando ela tirou Cristo e colocou o homem no lugar dele. Quando o homem passou a revestir o outro homem de poder e não mais o Espírito Santo. Quando o homem passou a tomar decisões e não mais Deus. Quando ela criou uma liturgia para facilitar e agradar e atrair o homem. E quando eu estiver falando igreja, eu me refiro ao coletivo, mas também ao individual. Mesmo depois da chegada do reino, com a morte, com a ressurreição, com a ascensão de Cristo, as pessoas continuavam indo no templo para buscar a presença de Deus. E lá no ano 70 depois de Cristo, os romanos destroem completamente o templo de Deus. Será que Deus se distraiu? Será que ele piscou os olhos e quando viu os romanos tinham atacado o templo? Não, porque nada foge do controle do Senhor, nada acontece sem a sua permissão. Mas o desejo do Senhor sempre foi habitar em nós. Êxodo 19:6, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa, não um templo. Se fez necessário destruir o templo para que o homem buscasse a Deus sem religiosidade, na simplicidade, para entenderem que nós somos o templo. Paulo foi muito claro a escrever aos Coríntios sobre isso, de que nós somos o templo. Não precisamos estar agarrados a paredes, mas sim a Cristo. Mas em todo o tempo ela caiu por conta de grandiosos templos, até os dias atuais. São os grandiosos templos que atraem. Antes, lá no início, o tabernáculo era para a habitação de Deus. Foi criado para Deus entrar nele e se relacionar com o homem. Agora o templo é criado para o homem entrar e se relacionar com homens. E cada dia mais igrejas gigantes, eventos e barulhos aumentam. Tudo em prol do homem. Outro dia uma amiga me disse: "Eu vou no evento tal porque eu preciso ir para me sentir bem, porque lá tem as coisas que a alma dela se agrada." Eu não estou fazendo campanha contra templos, amém? Muito pelo contrário. Não se trata do local em si, mas do caráter distorcido da igreja.
que grita por avivamento, achando que isso ocorre com agito, com barulho, com choro, com emoção, quando na verdade o avivamento é arrependimento e amor pelos perdidos, e que só ocorre coletivamente depois que ocorre individualmente. Eu estou compartilhando o que veio ao meu coração, eu estou tentando externar e eu nem sei se eu estou conseguindo. Mas isso também não é uma indireta, nem a nada, nem a ninguém, muito menos a igreja específica, até porque o Senhor não vê placas. O Senhor vê um único povo dele. E aquilo que a Fábio sempre fala para a gente também, quando o irmão padece, padecemos juntos. Estamos doentes juntos. Não importa qual placa. Não é placa, é a igreja de Cristo. Acontece que a igreja se perdeu no caminho. Começou a buscar posição, pompa, poder, política, sei lá o que e tudo mais. Mas não foi isso que ele desejou para nós. Tão certo que no período escatológico nós temos, nós lemos nas Escrituras que o homem construirá um templo, mas quem vai se assentar lá dentro é o anticristo. E por que chegamos a isso tudo? Porque tiramos os olhos de Cristo e nos preocupamos mais com nós mesmos. O humanismo entrou nos cultos. O homem virou o centro de todas as coisas. Porque começamos a fazer coisas com a nossa força, nos movemos sem a intervenção, sem o Espírito Santo sobre nós. Aquela igreja primitiva, ela encaminhava as ovelhas para a morte, porque como Jesus disse, o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto, João 12, 24. Essa igreja não negociava a verdade, muito menos por números. Hoje está difícil. Tudo ofende, nada pode ser dito. E o povo faz fila para culto de vitória, mas para arrependimento você não vê. Não existe culto de arrependimento. Campanha de arrependimento. Nunca ouvi falar. A igreja parou de seguir a Cristo e começou a seguir os famosos. Então ela sabe, ela fica sabendo tudo sobre a vida de um pastor famoso, do pregador famoso, onde ele está, se ele está viajando, o que que ele está falando. Ela maratona todos os vídeos, em que igreja ele está pregando, o jeito dele de pregar. Mas e Cristo? Conhece a Cristo? Sabe o que ele gosta? Sabe o que deseja? Sabe o que ele tem pregado para você? Importa conhecer a Cristo. E assim como existem os falsos mestres e pastores, os lobos em pele de cordeiro, também existe a falsa igreja, joio e trigo, que não é feita somente de pastores e líderes no púlpito, mas é feita também por pessoas que estão ali dentro das igrejas escondidas, fingindo ser crente. Busca aprovação e recompensa de Deus porque está dentro de um templo, buscando apenas para si, enterrando talentos, comendo sementes. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus 7, 21. Mas a igreja verdadeira não é isso. Você consegue identificar uma igreja de Cristo, primeiro porque ela é cristocêntrica. As coisas são para Cristo, por Cristo, porque tudo é dele. A igreja verdadeira vive em função de órfãos e viúvas. Ela sustenta órfãos e viúvas. Ela acolhe os perdidos. Ela tem compaixão e vai em busca deles. Ela é missionária. Ela é cheia do poder de Deus e prega o evangelho de Cristo. Ela chora com os que choram e se alegra com os que se alegram. Ela verdadeiramente tem compaixão. Ela é orgânica, é livre, mas ela é organizada. Ela não traz peso nem condenação, mas carrega a verdade em si. Representa Cristo. Tem igrejas que não vivem isso. Tem igrejas que você vai no domingo e é só vitória. Alegria, louvor para dançar, ou arrepio para choro, fumaça, brilho, luzes. Também não sou contra nada disso, mas essas coisas precisam estar alinhadas no propósito. Precisa ser a vontade do Senhor e não com a intenção de agradar pessoas, de atrair pessoas como um show, enxergando pessoas como um negócio. Filipenses 2, 3 e 5 diz: Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse do outro. Haja em vós.
o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A igreja atual, ela tem mudado seu discurso. É só bênção, bênção, bênção. A gente quase esquece que é pecador e que precisa arrependimento e perdão. Porque a falsa igreja, ela não chora por pecadores. Ela chora por emoção. Ela chora quando toca um louvor, não quando tem pessoas morrendo sem Jesus. Importa conhecer a Cristo. E essa frase tem falado comigo há dias, ardendo dentro de mim. Eu amo a igreja de Cristo. Comentei isso com a Fabi hoje. Eu amo a igreja. Eu sei que o Senhor colocou uma urgência dentro de mim pela igreja de Cristo. Eu não, eu posso não orar por cura, por financeiro, posso não lembrar de orar por qualquer outra coisa, mas eu não me esqueço da igreja. É algo que é uma urgência dentro do meu coração interceder para que a igreja volte ao princípio, para que conheça a Cristo, para que abandone a religiosidade, para que o tropa se expanda. A minha compaixão está sobre aqueles que vivem no engano e não na verdade que é Cristo. Outro dia eu fui num salão fazer meu cabelo, um lugar novo, eu fui pela primeira vez e eu comecei a observar as coisas ali, né, as pessoas que estavam ali, buscando uma oportunidade no Senhor de falar alguma coisa. E na conversa a mulher disse que é espírita. Na verdade, ela disse que encontrou muita paz e respostas na espírita. Ela vem do catolicismo, ela inclusive iniciou uma teologia na católica e se decepcionou, né? E a outra disse que era desacreditada das coisas de Deus. Falaram muitas coisas, né? E eu pude falar ali que eu também já fui espírita e eu comecei a falar algumas coisas com muito amor, com muito zelo, com muito cuidado para que elas não se retraíssem, não me odiassem, porque elas já estavam falando porque evangélico grita, porque católico não sei o quê, e eu tomando todo um cuidado, pedindo ao Espírito Santo, por favor, né? Para que não me odiassem, que eu pudesse continuar falando. E elas perguntaram, e eu falei que não era evangélica nem católica, mas que era filha de Deus, tentando ser cristã. E que eu sou apaixonada por Jesus e que Ele é a minha referência e o meu amor. E que eu sou rebelde, mas que Ele continua me amando, o caminho. E aí eu comecei a falar algumas coisas, elas perguntavam e elas ficaram interessadas, né, em saber de onde eu vinha. Eu disse, eu venho de Cristo. E que eu disse que eram as escrituras que me ensinavam. Uma chegou a perguntar assim: tu é psicóloga? Porque tu fala diferente. Eu falei: não, eu só leio as escrituras, não tem mais nada disso aí, não. Não tem liturgia pronta. E começaram a falar sobre aquilo que elas acreditavam, e aquilo me ardia, porque foi o mesmo caminho que eu fiz, foram os mesmos enganos que eu vivi. E eu falei sobre o amor de Jesus, falei sobre salvação, falei sobre perdão. Preciso continuar, preciso voltar lá. Mas por fim, naquele dia, a outra cliente falou para a cabeleireira: quando ela vier, marca para mim também no mesmo dia, porque eu quero escutar ela de novo. E glória a Deus por isso. Isso alegrou demais o meu coração. E Jesus falou muito ao meu coração: isso também é ser igreja. E ali se formou a igreja com você, né? Mas a gente deixa de ser igreja quando a gente faz algo buscando agradar pastores, pessoas, ou preocupados com o que os pastores vão dizer, os outros vão pensar. Deixamos de ser igreja quando nós fazemos algo para ser aprovado por homens, sem lembrar que a nossa aprovação está em Cristo, e esquecemos que importa conhecer a Cristo, importa obedecê-lo, o que é difícil realmente. E quanto mais conhecemos a Cristo, mais temos compaixão pelo outro. E quanto mais conhecemos a Cristo, mais revelação de quem nós somos e mais desesperado a gente fica por enxergar nós mesmos. E quanto mais conhecemos a Cristo, mais tempo com Ele, nós mais contemplamos toda a sua obra e criação. E quanto mais conhecemos a Cristo, mais nos anojamos das obras humanas e desejamos nos despir desse velho homem e nos revestir do Senhor Jesus. E quanto mais conhecemos a Cristo, mais o nosso coração chora junto com Ele, pelos órfãos, pelas viúvas, pelos perdidos, pelos enganados. Suzana, eu identifiquei algumas coisas em mim, ou na igreja que eu vou, o que que eu faço? A resposta está em Cristo, porque é Ele que nos alimenta de todas as coisas, importa conhecer a Cristo. Nós precisamos buscar o Espírito Santo para obter respostas, mas uma coisa é certa,
Nós precisamos ser essa igreja, aquela do amor verdadeiro que iniciou, verdadeira de Cristo. Então, onde você estiver e Deus mandar você permanecer, você sabe que é com o propósito de manifestar nesse lugar. Se é a verdadeira igreja de Cristo, formada através do derramamento do Espírito sobre. E antes que todos se percam, seja você, reivindique, fale, manifeste para as pessoas, pregue o verdadeiro evangelho, não aceite o humanismo, pregue a compaixão pelos perdidos, pregue a verdade, tire o homem do centro, mata tudo e devolva o lugar de Cristo. Seja você a diferença onde estiver. E se esse lugar não mudar, você já sabe o que fazer. Sacode a poeira. Deus fala com você na igreja, nas quatro paredes, no templo. Mas Deus quer se relacionar com você sendo igreja. Muito mais sendo igreja do que em um local. Muito mais em nós e através de nós. Por isso importa muito mais conhecer a Cristo. Amém? Glória a Deus.